convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas 5:34. À medida que você for achando, dá um glória a Deus, um aleluia, amém? Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Ninguém iria dizer que não está também, né? Mas eu creio que todos estão felizes, porque essa é a casa do nosso Deus, amém? Agora que você já achou, cumprimenta esse irmão que está do seu lado aí. Dá uma boa noite para ele. Talvez você chegou correndo, não conseguiu nem dar um sorriso para ele. Abençoa a vida dele com um sorriso. Amém? Lucas 5:34. Nessa noite nós vamos falar sobre dois princípios muito interessantes que o Senhor Jesus coloca aqui para nós. Sobre roupas novas e vinho velho. Jesus nos dá um ensinamento muito poderoso nessa palavra. Antes de nós lermos, vamos entrar um pouco no contexto. Pouco tempo depois de Jesus ter vocacionado os seus primeiros discípulos, ele chama alguns pescadores ali para se juntar a ele na sua missão. E ele sai daquele lugar que ele estava e ele vê um homem na coleteria, um cobrador de impostos. Um homem chamado Levi, também conhecido como Mateus. E Jesus vira para aquele homem e disse: segue-me. Então Levi levanta ali da sua coleteria, do seu serviço, ele era um funcionário público, larga tudo e vai seguir a Jesus. E a vocação de Levi foi tão extraordinária que ele abandona o seu emprego, ele celebra um grande banquete na sua casa, ele chama todos os seus amigos, seus familiares, alguns dos cobradores de impostos que estavam ali com ele, e vai receber Jesus numa grande celebração na sua casa. E eu imagino o quanto aquele homem foi impactado pelo poder do Evangelho, o quanto ele foi transformado por aquele chamado. E é assim nas nossas vidas, não é verdade? Não precisa de muita coisa. Jesus disse para ele apenas duas palavrinhas, ou uma palavra ali: segue-me. Porque quando Deus nos chama, quando Ele nos toca, meu irmão, não precisa de muita coisa. Eu acredito que aqui nessa noite tem pessoas que Deus está tocando profundamente. Acredito que há pessoas aqui nessa noite que não precisa de que aconteça muitas coisas. Que o Espírito já alcançou o seu coração. Que o Espírito já te tocou de uma maneira profunda. E Ele conseguiu arrebatar algo dentro de você. Algo que nenhuma canção pode arrebatar. Algo que nenhum pregador pode arrebatar. Algo que ninguém pode fazer para você. O Espírito já começou a fazer na vida de muitas pessoas aqui nessa noite. E algumas pessoas já estão prontas a tomar um passo e dar decisões que nunca deram na sua vida. O ambiente de adoração, ele tem o poder de fazer isso conosco. Ele consegue arrancar de nós algumas coisas que ninguém consegue. O ambiente onde Deus derrama a sua glória tem o poder de extrair em nós algumas coisas que ninguém, que a religião não consegue, que uma liderança não consegue, que uma mentoria não consegue. Já viu que tem pessoas que a gente passa a vida inteira insistindo com elas para tomar um passo, para mudar de vida, para fazer alguma coisa, mas de repente eles entram num lugar como esse, entram num ambiente de adoração, onde o Espírito está agindo e Deus nem sequer perde ele nada, ele fala: eu dou tudo, eu entrego tudo, Jesus, tudo é teu, o que o Senhor quer? O que o Senhor precisa? O que o Senhor quer de mim? Eu coloco aos seus pés, porque a presença de Jesus tem poder para fazer isso, para extrair de nós aquilo que ninguém consegue. E foi assim com Mateus, com Levi. Ele abandona tudo. Mas os publicanos estavam ali reunidos com os pecadores, e eles eram excluídos do grupo religioso da época. Os fariseus, os doutores da lei, olharam aquilo e ficaram com o olhar meio torto. Eles pensavam: como que pode Jesus receber os pecadores, os publicanos dessa forma? Então Jesus os direciona, coloca eles no devido lugar, dizendo: por acaso eu não vim para os enfermos? Por acaso não são os doentes que precisam de médico? Então aqueles homens, eles viram que eles não tinham como indagar Jesus. Então eles começam a questionar o comportamento dos discípulos de Jesus. Porque Jesus era infalível no seu comportamento e na sua resposta.
Jesus cumpriu toda a lei. Nele não havia falha alguma. Então eles começam a questionar o comportamento dos discípulos de Jesus. Lucas, capítulo 5, verso 33. Aqueles homens disseram assim: os discípulos de João, eles jejuam com frequência e estão sempre fazendo orações, como também os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos comem e bebem. Então respondeu-lhe Jesus: podeis fazer jejuns convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo se ausentará, então naqueles dias jejuarão. Então Jesus começou a lhes dizer esta parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova e o costura numa roupa velha. Se fizer isto, romperá a roupa nova e o remendo não se ajustará com a velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas velhas. Se fizer isto, o vinho novo romperá as vasilhas e se derramará o vinho e as vasilhas se estragarão. O vinho novo, porém, deve ser colocado em vasilhas novas, e ambos juntamente se conservam. Preste bastante atenção no 39. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Amém? Essa é uma passagem muito conhecida, nós já ouvimos várias vezes, mas ela extrai para nós algumas lições muito preciosas. Jesus primeiro começa falando sobre a roupa velha e a roupa nova, depois ele fala sobre o vinho velho e o vinho novo, e fato é que quando uma roupa está velha, a gente tenta dar umas remendadinhas, né? Abriu só um buraquinho, a gente dá uma costuradinha, desfiou uma linha, a gente tenta dar uma arrumada, para tentar reaproveitar ao máximo. Mas nesse contexto aqui das Escrituras, as vestes daquelas pessoas eram muito diferentes das nossas. Nós geralmente temos uma roupa para ir trabalhar, talvez um uniforme, nós temos uma roupa para ir para a igreja, tem até a roupa de crente. Nós temos a roupa para ir para uma festa, a roupa vai para o casamento, um traje mais formal. De repente tem profissões que exigem roupas diferentes, então nós temos diversas peças de roupa. Naquele contexto as pessoas tinham poucas peças de roupa, talvez uma peça só. E se usava aquela roupa até ela acabar, até ela já não servir mais. Então você imagina que uma pessoa ia viajar, ela viajava com aquela roupa por uma longa trajetória, uma longa estrada, e ela tomava banho, já lavava a roupa de uma vez e punha a mesma roupa ali no corpo. E ela ia dormir, talvez ela dormia com a mesma roupa. E ela ia trabalhar, trabalhava com a mesma peça de roupa. Então tinha um valor muito alto. Não era qualquer pessoa que tinha 2, 3 peças de roupa. Se diferenciava um sacerdote do povo pelas vestes. Quando andava no meio do arraial, da tribo, do povo, você de longe percebia que aquele era um sacerdote, pelas suas vestes. Você conseguiria diferenciar um príncipe, um nobre, também pelas suas roupas, porque ele já empregava mais recursos, mais cores, entende? Então Jesus, ele começa dizendo, ninguém que tem nas suas mãos um tecido novo vai gastar tempo pegando um tecido novo e colocando uma roupa que já está velha, porque o tecido é caro, porque ele precisou empregar dinheiro, recursos naquilo. Para que ele tendo todo esse esforço, ele vai pegar um pedaço desse tecido para tentar consertar uma roupa que já está velha? Não vai dar certo. Quando ele costurar, vai romper, vai perder aquele pedaço do tecido e vai perder a roupa que ele já estava usando. Então é melhor que você adquira uma roupa nova. Vocês concordam que isso é muito lógico? Vocês concordam que isso é óbvio? Mas se é tão lógico, se é tão óbvio, por que Jesus estaria dizendo aquilo? Por que ele estaria ensinando um princípio a qual ninguém deveria fazer? Porque as pessoas, mesmo entendendo que aquilo era lógico, menos entendendo que aquilo era óbvio, elas insistiam em praticar aquilo. E às vezes conosco é a mesma coisa. Tem coisas que são lógicas, que são óbvias, mas de tempos em tempos nós precisamos reafirmar esses princípios, porque existem muitas pessoas caindo nos mesmos erros. Jesus diz, ninguém faz isso, mas se ninguém faz, então por que ele estava falando? Porque muitas pessoas estavam fazendo, seja no sentido físico ou no sentido espiritual. Porque as vestes, elas estão dizendo a respeito da condição do homem.
da condição espiritual do homem diante de Deus. Nós vamos ver em muitas partes das Escrituras a palavra de Deus falando sobre vestes de santidade, também falando sobre vestes de pecado. Então as roupas estavam referindo a condição do homem diante de Deus. Não sei se vocês lembram da passagem em Josué capítulo 9, quando Josué está ali para conquistar a terra prometida, já nos primeiros passos. Ele foi enganado, Deus deu uma direção para Josué e falou para ele que ele deveria guerrear com todos os povos que estavam ali, expulsar todos os povos daquelas terras. Mas em Josué capítulo 9, a palavra de Deus diz que os gibeonitas, percebendo, eles se anteciparam ao movimento do povo de Deus. Então eles enviam alguns homens com roupas bem surradas, com pão bem velho, bem mofado, e eles simulam que eles estavam caminhando de longe, de uma longa caminhada, chegam diante do povo de Israel, de Josué, e fazem com que eles fizessem uma aliança, convencendo que eles eram viajantes, para que Josué, uma vez tendo feito aquela aliança, não pudesse destruir os gibeonitas. Para você ver como que as vestes, elas podiam enganar as pessoas, podiam fazer com que as pessoas tivessem uma impressão equivocada a respeito daquele que estava carregando aquelas vestes. E também é assim nos dias de hoje. Dependendo de como uma pessoa está vestida, chega perto de você, 10h30 da noite, numa rua escura. Vamos ser sinceros, não sejamos hipócritas. Como que você vai reagir? 2 caras numa moto. Sangue de Jesus tem poder. O cara começa a orar, reza, fala até aquilo que não sabe. Se não é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em língua. De uma certa forma, todos nós temos um pouco de preconceito, pelo menos à primeira vista. Não deveria ser assim, mas infelizmente é uma realidade. A gente não deveria ter esse olhar, mas às vezes, no primeiro olhar é inevitável. Você até fala assim, nossa, tive uma impressão. E às vezes, dependendo da forma que a pessoa está vestida, você fala, oh, esse é um homem de negócios, um homem importante. Às vezes não é. Às vezes você pensa, esse é crente. Então as vestes, elas demonstram muito, ensinam muito a gente. Mas Jesus, nesse contexto, estava falando principalmente sobre a condição do homem. Qual a condição do homem? Se você parar para pensar em Gênesis, quando o homem peca, ali logo no princípio, assim que Deus chama Adão, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para falar com Adão, com Eva. Naquele primeiro momento pós-pecado, pós-queda, eles se escondem, porque eles perceberam que eles estavam nus. Eles sempre estiveram nus, mas eles nunca perceberam isso. E naquele momento, quando eles percebem que eles estavam nus, eles se escondem. E a primeira atitude, o primeiro ato de Deus para com o homem pós-pecado foi fazer o quê? Lhe encobrir. Para você entender como tem um significado tão espiritual, que a primeira atitude de Deus foi encobrir o homem. Vendo que o homem estava nu, ele sacrifica um animal, e ele já fazia menção ao cordeiro, e ele encobre o homem e a mulher. E desde Gênesis até Cristo, de tempo em tempo, um animal era imolado. Todos os anos, praticamente, na cidade de Jerusalém, todo ano, todo o tempo de celebração, na festa da expiação, um animal era sacrificado, o seu sangue era aspergido pelo sumo sacerdote no santíssimo lugar, para fazer o quê? Encobrir o pecado do homem. Até Jesus, sempre foi assim, porque a nudez, ela fala da condição pecaminosa do homem. E é interessante porque até a gente, quando a gente toca no assunto de nudez e sexualidade, a gente já tem uma visão muito ruim de que tudo isso é perverso, é mal. Não é verdade? Porque remete diretamente a pecado. Só que Deus envia o seu Filho para colocar fim no problema do pecado. E Jesus solucionou o problema do pecado. Nós estávamos como que nus diante de Deus. E isso nos impedia de nos relacionar com Ele. Todas as vezes que Deus nos chama para um relacionamento, nós vivíamos nos escondendo. Nós vivíamos fugindo de Deus.
Mas então ele envia o seu filho, agora não mais um sangue de animal, não mais um sacrifício anual, não mais agora a atitude de homens que entram no Santíssimo Lugar aspergindo sangue, mas agora o seu filho, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos encobre com o seu filho Jesus, porque agora nós somos mais revestidos do pecado, da podridão, mas agora nós somos revestidos da imagem do Filho de Deus. Então quando Deus olha para nós, Ele já não vê mais o pecado, mas Ele vê o seu Filho nos encobrindo. Eu gosto muito da definição que o Watchman dá sobre o livro de Romanos. Ele tem um livro muito fantástico e ele trata justamente sobre isso. O Watchman foi um grande pregador do evangelho na China. Ele ficou preso por muitos anos e ele morreu na China por conta da perseguição do sistema de governo chinês que perseguiu. E ele foi um dos homens mais influentes no evangelho. Ele escreveu muita coisa, tem muitos livros bons dele. Eu lembro que a gente usava um livro dele numa das escolas que a gente fazia aqui, ou algum trecho, alguma citação. E o Watchman ele divide Romanos em duas partes. E ele traça um estudo sobre Romanos, e ele faz mais ou menos assim o estudo dele. Ele percebe que Paulo, quando escrevia Romanos, na primeira parte da divisão que ele fez, ele usa muito a palavra pecados. Pecados no plural. E na segunda parte de Romanos, o apóstolo Paulo usa a palavra pecado no singular. Então ele divide ali duas perspectivas. Pecados no plural está relacionado às nossas práticas, às nossas atitudes, o que eu faço, o que você faz, os seus erros, os seus vacilos. Mas pecado no singular está relacionado à nossa natureza. Quem nós somos? Porque nós somos pecadores. Nascemos pecadores. A gente está jejuando, está orando, está buscando a Deus, mas a gente ainda peca por quê? Por conta da nossa natureza. Paulo fala sobre isso, Romanos 7. O bem que eu quero fazer, eu desejo fazer esse bem, eu não faço. O mal que eu não quero, eu estou me esquivando, esse eu faço. Por conta do quê? De uma natureza que vive brigando dentro de nós. E o Watchman ele coloca ali duas soluções para esse problema, é muito interessante. Ele diz o seguinte: para os pecados, a solução é o sangue. Mas para o pecado, a solução é a cruz. E nessa noite que é Santa Ceia, eu acho que é um momento muito pertinente para a gente falar sobre isso. Ele diz assim: eu preciso de perdão para os meus pecados, mas eu preciso também ser libertado do poder do pecado. Os primeiros tocam a minha consciência, o último toca a minha vida. Quantos se identificam com isso? Pastor, mas eu estou em Jesus há 10 anos. Eu estou servindo a Deus há tanto tempo, mas eu não consigo me livrar do pecado. Pastor, eu jejuo, eu me esforço, eu persevero, eu tenho ministério, eu tenho um cargo, mas eu ainda caio em algumas coisas. Eu não sei o que está acontecendo comigo. E ele continua dizendo: quando a luz de Deus brilha pela primeira vez no meu coração, eu clamo por perdão, porque compreendo que cometi pecados diante dele. Mas após ter recebido o perdão do pecado, eu faço uma nova descoberta. Ou seja, eu descubro o pecado. E compreendo que não só cometi pecados diante de Deus, mas que também existe algo errado dentro de mim. Descubro que tenho a natureza de pecador e existe dentro de mim uma inclinação para pecar. Essa é a nossa vida, irmão. Essa é a nossa história. A gente todo o tempo está lutando. E a grande diferença de quem vai vencer é a capacidade de não deixar se abater no meio desse conflito. O seu espírito está lutando ferozmente contra a carne nesse exato instante. À medida que essa palavra está sendo ministrada no seu coração, à medida que o louvor estava sendo tocado, havia uma guerra dentro do seu interior, batalhando com todas as forças para que você não rendesse a devida adoração a Deus. O seu dia talvez foi cercado por essa guerra e você não percebeu. As suas ações talvez estão sendo envolvidas nessa batalha e você não percebe. Você já reparou que muitas vezes para você conseguir um progresso financeiro é mais difícil do que para as demais pessoas? As pessoas ao seu redor conseguem uma promoção, você não consegue. As pessoas trabalham menos do que você se esforça mais, você não consegue. Pessoas com mau caráter ao seu redor têm frutificado, têm prosperado, têm crescido. E você sendo fiel, guardando as coisas de Deus, não consegue. Por quê?
Porque há toda uma luta espiritual em volta de você, há uma natureza dentro de você brigando com outra natureza, há um mundo espiritual envolvendo a sua vida para que você não avance mais um degrau na sua vida espiritual, para que você não cresça, para que o espírito não prevaleça sobre a carne. Existem pecados dentro de nós que nós vencemos de imediato, que nós conseguimos. Aceitamos o Jesus, largamos o cigarro, largamos a bebida, largamos alguma coisa. Mas às vezes não conseguimos largar a mentira. Às vezes não conseguimos largar o mau caráter, uma falha de comportamento. Há sempre coisas que estão lutando dentro de nós. E por que nós não conseguimos vencer? Porque nós damos mais força, mais vazão à velha natureza, mais força e mais vazão à carne. Alimentamos mais a carne e a velha natureza do que fortalecemos o espírito. Nós precisamos nessa noite entender que para vencermos essa batalha, nós precisamos começar a fortalecer o espírito. Não adianta a gente querer ficar remendando a velha natureza. Nós precisamos nos despir dela e nos revestir de uma nova natureza que está em Cristo Jesus. Para o pecado, não adianta você ficar fazendo remendos. Você precisa mortificar a sua carne, mortificar o seu eu e nascer de novo para uma nova natureza. João 3, Nicodemos, um homem entendido da lei, vai de noite procurar Jesus, porque ele não queria comprometer a sua posição que ele tinha ali no sinédrio, nos homens mais nobres do judaísmo. Então ele vai às escondidas, ele era um crente apaisano, amém? Tem muito crente apaisano aí. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu ia para a igreja com a Bíblia pequenininha, que eu podia colocar dentro do bolso. Aí nenhum dos meus colegas me zoava que eu era crente, que eu tinha um comportamento ruim, então eu não dava bom testemunho. Então eu era um crente apaisano, igual o 007. Só na hora que precisava que eu revelava. Nicodemos era mais ou menos assim. Então ele indaga Jesus a respeito dos mistérios do reino de Deus. E Jesus fala com ele: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Irmão, aquele homem bugou a mente. Ele conhecia a escritura de trás para frente, de frente para trás, ele conhecia tudo. Mas quando Jesus falou para ele: nasça de novo, ele falou: o quê? Como que o homem velho como eu vai nascer de novo? Irmão, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Jesus riu. Eu imagino que ele riu ali naquele momento, que ele falou: você não está entendendo? Se você que é um doutor da lei não entende. Jesus disse: aquilo que nasce da carne é carne, mas aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Todas as obras da carne, todo o seu esforço humano, todo o seu empenho, sua dedicação com a força do seu próprio braço para tentar matar essa natureza, vai produzir somente obras da carne. Mas no dia que você ceder lugar para que o Espírito comece a operar e a agir dentro de você, aquilo que vai ser produzido provém do Espírito, é do Espírito. Nós precisamos ceder espaço para a nossa nova natureza. Batmani fala sobre isso, sobre o poder do sangue. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmão, todas as vezes que o pecado vinha acusar você, todas as vezes que o pecado vinha bater na sua porta, dizer para você que você não pode, que você não tem condições, que você não é capaz, recorra ao sangue de Jesus. Porque esse sangue nos justifica diante de Deus e tem poder para que nós possamos acessar o trono de Deus. Lembre-se, meus irmãos, nós temos um advogado que é justo e fiel e que intercede por nós de dia e de noite. Todas as vezes que a acusação vier à sua porta: pastor, mas eu pequei, pastor, eu luto, mas eu peco. Nós temos o sangue de Jesus que nos justifica, que nos limpa dos nossos pecados. Nós temos o sangue de Jesus que nos dá acesso ao santíssimo lugar de Deus. Agora nós não precisamos mais de um sumo sacerdote que era um homem falho como nós, mas agora nós temos um sumo sacerdote que é eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que não tem início de dias, nem fim de dias, e ele entra no santíssimo lugar e nos justifica. Mas não só faz isso, ele também nos dá acesso e nos insere nesse lugar, porque o véu do templo foi rasgado, nada pode nos impedir. A palavra do Senhor diz que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus,
O que vai nos separar do amor de Deus? Não vai ser a morte, não vai ser os principados, não vai ser o mais alto monte, não vai ser o mais profundo abismo. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nós temos acesso a esse lugar porque esse sangue limpa os nossos pecados. Então nós somos limpos, somos livres. Nós não temos mais que nos render às acusações. Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, diante de que há redenção em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, nos deixado impunes aos pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A palavra de Deus deixa claro que Deus deixou impune os nossos pecados. Irmão, isso aqui é para qualquer religioso ficar doido. Se a pessoa for muito religiosa, ela fica doida. Deus deixou claro na palavra dele que Ele, uma vez que nós estamos nele, já não cabe mais justiça sobre os nossos pecados, porque Ele mesmo se fez justiça. Ele é justo e é justificador de nós, diante de Deus. Nós não podemos viver uma vida cristã tentando remendar as nossas roupas. Eu vou dar um jeitinho nisso aqui. Eu vou dar um jeitinho nessa situação aqui. Ninguém, irmão, lava e passa a ferro roupas que vai jogar fora. Quando você vai jogar uma roupa fora, você dá um grau nela? Sabão em pó é amaciante, está caro, não está? Quem tem a graça de Deus, o privilégio de Deus ter uma máquina de lavar, pode dar glória a Deus. Lavar roupa na mão não é de Deus não, irmão. Eu já lavei muita roupa na mão. Graças a Deus minha mãe me ensinou, então pelo menos eu aprendi. Mas não é bom não. Esfrega, 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 enxágua, até a água ficar transparente. A mãe falava assim, você tem que ver seu olho aí, na hora que você vê seu olho. Na hora que você vê a menina dos seus olhos aí na água. É porque tá bom. E a gente tem aqui trabalhando, ninguém vai fazer isso com a roupa que vai jogar fora, vai? Então não adianta a gente tentar remendar uma vida de pecados. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje como igreja é que nós queremos conduzir o nosso estilo de vida com remendos. Eu não quero largar a prostituição, mas eu quero Deus que prospera. Então me dá um remendo, Jesus, que minha vida financeira está ruim. Eu não quero largar a mentira, mas eu quero um Deus que cura. Então me dá um remendo, Jesus, me dá a cura. Eu não quero largar um Deus que exige fidelidade, compromisso, mas eu quero a glória, eu quero o poder de Deus. Então me dá a glória, me dá o poder. Deus não vai te dar remendos. Ou você nasce de novo com a nova natureza, ou tudo que você vai produzir vai ser vestes de pecado. Nós insistimos em dar um jeitinho nas coisas. Ezequiel 36:26 diz: eu vos darei um coração novo, e eu colocarei dentro de vocês um espírito novo. A carne, irmão, ela é muito ruim para ser purificada. Ela só tem uma solução, ela precisa ser crucificada. A obra que Deus quer realizar em nós exige algo inteiramente novo. A carne não tem solução. Ou você crucifica ela, ou Deus não consegue realizar a obra plena dele na sua vida. Como que eu vou viver buscando remendos? Se Deus coloca diante de mim uma nova natureza para que eu possa me revestir dela e mudar toda a minha história. Como que eu vou continuar buscando remendos se Deus me coloca agora a possibilidade de nascer de novo e mudar toda uma trajetória? Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos aqui, se tivesse a oportunidade de voltar a 10 anos atrás, voltariam a 10 anos atrás? Para poder tomar decisões, para poder mudar as coisas, fazer outras escolhas. Eu voltaria fácil, mano. Com mais maturidade. Muitas coisas você faria melhor. Mas Deus agora coloca diante de você uma opção de você viver uma nova vida. É como se você estivesse nascendo hoje.
aceitei a Jesus. Você é menino, menino na fé, tudo é novo. Você pode cometer os erros de criança na fé, aí você vai crescendo. Mas tem gente que insiste em continuar. Tem um homem que diz que é tolice você continuar praticando as mesmas coisas e querer colher um novo resultado. É impossível. Então nessa noite eu quero dizer para você, Deus tem vestes novas para nós. Amém? Jesus também fala sobre o vinho novo e o vinho velho. Só que eu quero trabalhar sobre o vinho velho, porque a gente sempre fala sobre o vinho novo. É muito comum a gente ver as pessoas pregando sobre esse assunto e falar sobre o vinho novo. Eu tenho certeza que você já ouviu uma pregação de alguém dizendo: você tem que mudar a sua estrutura, você tem que reformar o seu ser, porque se você for um odre velho, você não consegue receber o novo de Deus. Está no tempo do novo de Deus. Quantos creem nisso? Isso é uma grande verdade. Eu não quero anular nada disso, mas no finalzinho de Lucas, Deus também trata sobre o vinho velho. E é interessante que só em Lucas que Deus fala sobre isso, nos outros evangelhos não. Lucas 5,39, abra sua Bíblia comigo. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois ele diz: o velho é melhor. Olha que doideira, irmão. E a gente sabe que vinho, embora eu não bebo, mas todo mundo sabe que vinho velho é melhor, porque ele enfrentou todo o processo de fermentação, ele foi conservado, preparado, então ele está no ponto certo para ser consumido. E o novo não, o novo ele ainda está no processo. Dois erros que nós cometemos na nossa caminhada é de pegarmos as novidades e desprezarmos as novidades, de não perceber que determinada novidade pode ser um agir de Deus, uma palavra de Deus para a igreja e para a nação, e a partir disso a gente descarta aquilo. E outro erro que nós cometemos é quando nós estamos diante de algumas novidades, a gente de prontidão abandonar os nossos princípios, os nossos fundamentos, aquilo que nos conduziu até aqui, para abraçar uma novidade. Vocês concordam comigo que tanto uma coisa quanto outra está errada? Por que nós não podemos desprezar de cara as novidades? Porque sempre que as novidades surgem, nós temos que consultar a Deus para ver se não é um agir de Deus, sinalizando um novo tempo para nós. Veja Jesus, quando Jesus está entrando em Jerusalém, a palavra de Deus diz que alguns homens começaram a julgar os ramos ali para que ele pudesse passar por cima. E Jesus ali montado na jumentinha, as crianças elas iam gritando: bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Elas iam declarando que ele era o Cordeiro de Deus, que ele era o Messias tão aguardado. As crianças e os grandes estudiosos da lei, e os rabinos, e os homens que gastaram a vida inteira lendo e meditando as Escrituras, como que eles não perceberam que o Messias estava chegando em Jerusalém? Aqueles homens que viveram uma vida inteira em transcrever o texto, em ler e anunciar, em fazer discípulos, em formar pessoas, em conduzir a nação de Israel nos princípios de Deus, como que eles entenderam o tempo, as estações, os sinais dos céus, as profecias, de trás para frente, de frente para trás, não perceberam que era o Messias? Porque eles não se atentaram para algo novo que estava surgindo. Nós como igreja podemos cometer o mesmo erro. Eu acredito que nós estamos vivendo uma nova estação. Deus nos inseriu num novo tempo, igreja. E talvez você não está percebendo algumas mudanças radicais que estão acontecendo em nosso meio. E é muito comum que algumas pessoas estão tão presas a um tempo, tão presas a uma estação, que quando as coisas mudam, elas falam assim: mas mudou de repente. Mas não mudou de repente, já estava mudando. Você que não percebeu porque você estava desajustado com aquilo que Deus estava fazendo. Existem mudanças que são inevitáveis na sociedade, por exemplo. Nós temos aqui amigos que são cobradores, trabalham como auxiliar de bordo no ônibus, mas é inevitável que a profissão daqui a uns anos não vai ter mais.
Já está tendo uma briga, uma guerra muito feia para que já não tenha. Caixa de supermercado. Talvez tenha alguém aqui que é caixa de supermercado. É inevitável que com os anos não tenha mais. Os computadores chegaram e substituíram as máquinas de escrever. Ah, pastor, como é que eu faço? Se antecipa ao movimento. Você já está percebendo? Os taxistas não perceberam que chegou uma empresa diferente. Aí o Uber entra no mercado e deu aquela briga toda. Que não se anteciparam. Aí o que eles fizeram para poder permanecer no mercado? Melhora a qualidade de serviço. Vão competir diretamente. Opa, o pessoal dá balinha, então vamos dar balinha. O pessoal veste melhor, então vamos vestir melhor. Para não perder o tempo. E assim é espiritualmente. Jesus usava as coisas simples da vida para ensinar princípios espirituais. A pastora fala isso direto. Nós estamos numa nova estação. Talvez você está se sentindo desajustado. Pastor, aqui não tem mais espaço para mim, porque eu gostava quando era assim. Pastor, aqui já não tem mais jeito para mim, porque o ministério está sendo conduzido dessa forma. Como que eu faço? Irmão, ou você se antecipa, ou você busca entrar na forma com que Deus está movendo as coisas, ou infelizmente uma hora ou outra você vai ficar para trás. As coisas vão acontecer e você não vai perceber, porque o agir de Deus não para, o mover de Deus ele não para. Deus não espera que a gente se adeque à vontade dele. Deus manifesta a vontade dele e cabe a nós corrermos atrás se nós estamos atrasados, ou cabe a nós estarmos no lugar certo, na hora certa, para receber a plenitude daquilo que ele vai fazer. Não foi assim em Atos 2? Permaneçam em Jerusalém. Todo movimento de avivamento, todo grande movimento de reforma, toda grande manifestação do poder de Deus sobre a história da igreja foi firmado por homens que entenderam o tempo e o modo de Deus agir, homens que estavam atentos àquilo que os céus estavam anunciando, homens que perceberam uma voz profética, perceberam aquilo que Deus iria fazer nos próximos dias e se anteciparam. Eu amo a história do avivamento. Ontem eu estava aqui falando com o João, na vigília. Nós estávamos falando sobre os pais da igreja, sobre o avivamento. Nós estávamos falando sobre o avivamento de Gales, 1904. Deus havia falado com alguns homens que ele iria fazer algo. E Gales é uma pequena ilha, um pequeno país ali na região das Ilhas Britânicas. Então aqueles homens começaram a orar e se programar e se preparar para aquilo que Deus iria fazer naqueles dias. E a palavra de Deus diz que alguns homens entravam para a mina de carvão e eles enfiavam sua cara no chão, eles começavam a chorar e a gemer diante de Deus, clamando a Deus para que Deus fizesse algo naquela nação. Então em 1904 Deus derrama o seu Espírito de uma maneira sobrenatural, que uma nação inteira se converteu ao Senhor Jesus. Se você não estudou sobre o avivamento de Gales, estuda. Uma nação, um país inteiro se converteu a Jesus. Já não havia mais serviço para os policiais. Não tinha bandido. Os policiais começaram a tocar, a fazer o louvor na igreja. Já não tinha mais bandidagem. A palavra de Deus nos garante que nós também podemos experimentar desse mover, desse poder. Aquele movimento que aconteceu, os religiosos ficaram doidos, eles começaram a todo mundo viajar para Gales. Pregadores da Inglaterra, dos Estados Unidos, de todo quanto é país, começaram a viajar para lá, para ver o que estava acontecendo. E quando eles chegaram lá, eles se surpreenderam, porque havia meninos, crianças e adolescentes, que eram líderes daquele movimento. Uau! Um dos pregadores mais famosos daquele movimento tinha apenas 20 anos. Então aqueles homens falam, nós temos que dar um jeito nisso, são crianças, são adolescentes, eles não têm estudo, eles não têm preparos. Lembra quando Jesus estava entrando em Jerusalém? Quem que percebeu que o Messias estava entrando? Crianças. Irmão, nós somos um ponto fora da curva. Nós já nascemos como um ponto fora da curva. A nossa trajetória, a nossa história já diz a respeito disso, como igreja. Sabaote já não é uma igreja convencional. A gente já nasceu doido. A gente já apagava as luzes, já tacava a luz antes de todo mundo fazer isso. Nem era moda. Na verdade era feio na época. Todo mundo falava que loucura, isso é feio. Nós já fazíamos.
porque a gente estava atento àquilo que Deus estava falando. A gente batia lata nessas ruas aí, irmão. Começava a bater um monte de lata, o povo vinha para fora para ver o que estava acontecendo, esse povo é doido. Na hora que eles vinham para fora, a gente ajoelhava e orava pelas pessoas. Já nos chamaram de tudo quanto é coisa que você imaginar. Talvez nos chamaram de meninos, mas nós preferimos ser chamados de meninos que estão ouvindo a voz do Senhor, do que nos perdemos como velhos, sábios, doutores da lei, que não entendem o que Deus quer fazer nesse tempo. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque Deus está nos vocacionando a dar um passo a mais, um passo diferente, um grande passo de fé. Deus está nos convidando como igreja a ousar caminhar para uma nova estação. E isso vai exigir de nós uma postura diferente. Deus levanta pessoas de tempo em tempo que são sensíveis à voz dele. Mas também nós não podemos desprezar os fundamentos. Aquilo que nos norteou, que nos conduziu até aqui. Nós erramos muito por não conhecer a nossa história, igreja. Nós erramos muito por não examinar as Escrituras. Veja o livro de Juízes. Não havia um líder específico sobre a nação, não havia um rei, não havia um governo específico. Então, de tempo em tempo, Deus levanta um homem ali, um homem aqui, para governar a nação, juízes. Aí eles vivem um tempo de paz, porque Deus levanta um juiz que é sábio, que conduz o povo no caminho do Senhor. Aí aquele homem morre, aí o povo volta para a idolatria. Aí depois Deus levanta um outro juiz que comete erros, então o povo padece. Se nós analisarmos a Escritura, de tempo em tempo nós vamos ver isso, os altos e baixos do povo de Deus, e ali está a nossa história. Sua vida talvez você está padecendo, talvez você está enfrentando fracasso, talvez você está enfrentando desordem, talvez está tudo desajustado, porque você não consegue enxergar um referencial para você olhar para aquele referencial e conduzir a sua história. Se você não aprender com os erros que nós cometemos nos últimos anos, aonde nós fracassamos, aonde nós falhamos, você vai continuar colhendo as coisas ruins. Se você não estabelecer fundamentos, princípios que não podem ser negociados, você vai continuar aparecendo na sua história. Quantas vezes você foi ministrado, quantas vezes falaram ao seu coração aquilo que você deveria fazer, mas você desprezou isso, e porque você desprezou um fundamento, você caiu lá na frente. A palavra de Deus diz que se você for fazer uma edificação, faça bem um cálculo antes, para que uma vez que você começou aquela edificação, você termine, e você não passe a vergonha de começar e não terminar. Você consegue entender o tamanho da responsabilidade daquilo que Deus nos coloca nas nossas mãos? Quantas pessoas que já ministraram nesse altar, que já falaram para nós como nós deveríamos fazer as coisas, e que hoje estão lá atrás, que hoje regrediram, que estão pior do que a gente. Quantas pessoas subiram, ministraram sobre a sua vida, colocaram as mãos sobre a sua cabeça e disseram: aguenta firme, seja firme, persevere. E hoje você vira para essa pessoa, tenta virar para ela e falar as mesmas coisas que ela te falou: seja firme, persevere. Ela fala: não, cara, não dá para mim, eu não aguento mais. Quantas pessoas ministraram para você e falaram: não largue o seu arado, não deixe o seu arado para trás, e hoje largaram dele, porque perderam de vista princípios, fundamentos. O vinho velho ele é melhor, porque ele encarou todo o processo, porque ele enfrentou todo o processo, porque o vinho foi desenvolvendo junto com o odre, e ambos podem suportar um ao outro. Existem fundamentos, princípios que nós não podemos abandonar. Existem coisas que não é chatura, não é chatice, não é ninguém está pegando o seu pé. Tem muita gente que acha que pode viver um evangelho sem congregar. É impossível, irmão, esquece. Não tem como viver uma vida cristã sem congregar. Ah, pastor, mas a igreja é um sistema que criaram, um modelo de templo, um modelo de casa. Amém, irmão. Você reúne em casa, você reúne em um grupo, 5, 6 irmãos, está congregando.
Não inventa desculpa, não. Você pode estar desajustado com o sistema, com o modelo, mas é congregar. Se você não tem uma liderança, não tem quem te exorta na fé, não tem quem te corrige, não tem quem corrige os seus pecados, não tem quem te adverte, quem te fortalece. Se você abandonou a Santa Ceia, abandonou o batismo, você não está congregando, você não está fazendo aquilo que Deus estabeleceu, você não é igreja. Não existe membro fora do corpo, você é um amputado. E o membro amputado, ele é sem vida. Ele pode até se mexer por um tempo, mas depois de um tempo ele já não recebe mais a vida do cabeça. Então ele morre. As pessoas acham que quando a gente fala isso, a gente está sendo chato, exigindo de você um comportamento, uma postura, entrar no molde. Não, irmão. Tem coisas que são tradições, mas tem coisas que são princípios. Um Deus santo não se associa com a vida de pecado. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem o seu ouvido tapado para nos ouvir, mas o nosso pecado faz distinção entre nós e o nosso Deus, ou seja, faz separação entre nós e o nosso Deus. O que nos faz pensar que nós poderemos desfrutar de tudo desse Deus que nos ama tanto, se nós insistimos em viver uma vida de pecado. O que nos faz pensar que com as nossas canções, com as nossas orações, nós podemos exigir de Deus tudo, se nós não ousamos dar tudo para Ele. O que nos faz pensar que nós compramos Deus com as nossas músicas, com as nossas orações. O que nos faz pensar que Deus não resiste a um dinheiro que nós colocamos no gasofilácio. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não é um Deus avarento. Não pense que o seu Deus é um Deus que vê o envelope com um dinheirinho e fala, opa, tem um dinheirinho, eu vou abençoar ele. Não. O seu Deus não é um Deus assim. Esse é um Deus falsificado que os religiosos estão vendendo por aí. E deixa eu te dizer uma coisa, eu creio no meu espírito que Jesus vai revirar as mesas. Que Ele vai entrar mais uma vez no templo, Ele vai sacudir, vai acabar com essa banalização da fé. Eu creio no meu espírito que Jesus vai chegar com o seu azarrogue e Ele vai sacudir, vai expulsar esses comerciantes da fé que estão banalizando a vida com Cristo. E hoje muitas pessoas deixam de ofertar, de dizimar na casa de Deus, porque infelizmente estão tão feridas, tão machucadas, tão magoadas, que quando a gente chega aqui com seriedade e a gente fala, oferta, a pessoa já fecha o coração na hora. Quando a gente fala que alguns termos, a gente tem até que mudar as nossas palavras. A gente tem que ir readaptando nosso vocabulário, porque se a gente usa algumas coisas que esses canalhas usam, a pessoa já associa a gente com essas pessoas e já fecha o coração e já fala, é mais uma coisa, é mais um do mesmo, é igual aqueles outros. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, abre o seu ouvido, abre o seu espírito para Deus, deixa Ele renovar a sua mente. Não é porque te feriram em alguns lugares, não é porque te magoaram em alguns lugares, que os princípios de Deus vão ser modificados. Aquilo que é princípio é eterno e não vai ser modificado. Deus não vai mudar aquilo que é eterno. Talvez você foi abusado num sistema onde falava de discipulado, aí te abusaram, feriram a sua alma. Aí quando a gente fala, vamos discipular, é tempo de discipular, o evangelho é discipulado, você já fecha o seu coração porque se associa, remete àquele tempo, àquela estação. Quando alguém vira para você e fala de unção, de revelação, de profecia, você já fecha o seu coração, você fala, misericórdia, eu não acredito nisso não, não vem pôr a mão na minha cabeça não, porque um dia alguém te enganou. Um dia alguém usou disso para tirar proveito da sua história, da sua vida. Um dia alguém usou isso para arrancar dinheiro, para persuadir sua fé. Aí você se fechou, endureceu o seu coração, mas aquilo que é princípio, que está na palavra de Deus, não muda. Não negocie, não ceda, não abra mão da unção que Deus te deu, daquilo que Deus te entregou, do vinho que foi derramado sobre a sua vida, sobre a sua história. Conserva isso aí dentro de você. Isso precisa ser conservado para que isso produza o devido processo e quando chegar o tempo do amadurecimento, alguém possa beber dessa fonte, alguém possa desfrutar disso e falar, uau, aquilo que é velho é melhor do que o novo, aquilo que enfrentou o processo, aquilo que passou toda a trajetória, toda a história, alguém vai virar e vai dizer, uau, isso é muito melhor do que qualquer novidade. Era disso que Jesus estava falando, de conservar algumas coisas. Nós como igreja estamos sendo chamados sim a dar um novo passo, mas estamos sendo chamados sim a nos alertarmos a respeito daquilo que precisamos conservar. Deixa eu te dizer uma coisa, quem te colocou nessa posição foi Deus, cara. Se Deus te colocou, ninguém pode te tirar a incompreensão de um líder. Quem te ensinou que a gente não erra, meu irmão? Quem te ensinou que daqui de cima não vai ter falha?
Quem foi que colocou na sua cabeça essa imagem que os seus pastores não vão errar com você? Eu não quero fazer uma defesa aqui para banalizar os erros de um líder, não. Mas quem disse que a gente não tem o direito de errar? Irmão, essa é a primeira vez na vida que eu sou pastor, então tem direito de errar. Você já foi ministro de louvor alguma outra vez, Léo, na sua vida? A gente só vive uma vida, meu irmão. Quem te falou que eu não vou errar? Só que eu não posso permanecer num erro. Mas eu vou errar com você, cara. Se eu não te decepcionei, se prepare. Que é bem provável que nos próximos anos eu vou te decepcionar. De um jeito ou de outro. Não é o meu desejo. Mas uma hora eu vou fazer isso. E sabe uma coisa que eu aprendi muito cedo, por que Deus permite que isso aconteça? Para que ninguém roube a glória dele. Ninguém vai roubar o lugar de Deus no seu coração. Na maioria das vezes que alguém te decepciona, é porque você estava fazendo essa pessoa um ídolo dentro do seu coração. Deus precisou me dar uma decepção muito grande para me arrancar da igreja que eu era, para tirar eu e minha família de perto das pessoas que nós estávamos. As pessoas são ruins? Não. Eu amo eles. Guardo um respeito enorme pela minha história, pelo que eles fizeram por mim. Mas Deus precisou me mostrar algo que eu ficasse extremamente magoado para me tirar de lá. Irmão, eu vou falar com você a verdade. Glória a Deus por Ele ter me tirado, por estar aqui hoje. Não estou desmerecendo ninguém, mas eu experimentei coisas sobrenaturais aqui nesse lugar. Eu pude ver um crescimento sobrenatural na minha vida. Eu não pregava nada, irmão. Nossa, misericórdia. Hoje eu não prego muito, não, mas eu arrasto. A gente sabe improvisar. E por que eu estou falando isso? Eu sou muito nostálgico. Porque quando eu orava, Deus me falou para trazer na igreja justamente esse entendimento das coisas boas que Deus colocou em nosso coração e que nós precisamos, acima de tudo, conservar essas coisas. Sabe quanta coisa a gente viveu aqui, não? Muita coisa, mano. E eu sempre falei com as pessoas que eu tinha mais intimidade, com a pastora, com a Grazi. Falei, Grazi, se Deus permitir, eu quero que a gente veja os nossos filhos casando na igreja. Ver os filhos da Priscila, do Léo casando na igreja. Assim, eu não tenho paciência para procurar outra igreja, eu não tenho saco. Irmão, não se escandaliza com a palavra, não pode falar isso no altar, não, né? Me perdoa. Não tem paciência. Mas imagina você ir para outro lugar, 2 anos para se adaptar, conhecer as pessoas, se encaixar no departamento, chega lá, você vê que não é do jeito que você quer. Misericórdia, vou para outro lugar agora. Eu não tenho paciência para isso, não. Vontade de sair, eu já tive. Quem nunca teve? Todo mundo já teve um dia. Normal. E Deus vai sempre levantar alguém, ou Deus ou o diabo, não sei, para tentar ter mais vontade de sair. Tem momentos que Deus levanta para nos moldar, para nos forjar. Jeremias diz que um homem afia outro homem, assim como um ferro afia o outro ferro. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado aí. Eu sei que tem gente que não gosta que a gente pede, então olha mais uma vez. Você vai ficar com raiva, eu fico com raiva de uma vez. Esse irmão que está do seu lado, ele está te afiando. Tem gente que já está moladinho, né, irmão? Não encosta não, você vai cortar, porque já está no jeito. Tem gente aqui que tem um dom para afiar outro, né? Recebeu esse dom de Deus. Mas, irmão, esse irmão que Deus colocou do seu lado, ele é precioso para a sua história, para a sua caminhada. Ele está te forjando para que você seja aperfeiçoado. Isso não pode passar despercebido, você precisa conservar isso. Aquilo que Deus está derramando sobre a sua história. Roupas velhas, a gente descarta. Não dá para remendar. Mas o vinho novo, a gente conserva. Porque no tempo certo nós vamos poder saborear dele. E ele vai trazer algo sobrenatural, que muitos vão se deleitar nisso.
Quero convidar os diáconos a se prepararem. Lembre do primeiro milagre de Jesus. Jesus estava ali num casamento. A palavra de Deus diz que o vinho acabou. Então Jesus vai lá e faz um milagre. Você conhece essa história? E então todo mundo, quando começa a beber do vinho que veio por último, eles falam: o que é isso? Não é normal que num casamento vocês sirvam um vinho melhor no final. Geralmente vocês servem o melhor no começo, porque depois todo mundo está chapado, vocês dão o ruim mesmo que ninguém vai perceber. Mas com Jesus não, com Jesus é diferente. O vinho velho ele deixa para o final. Não foi em vão que Salomão disse isso, que o final das coisas é melhor do que o princípio. Se você experimentou grandes coisas nesse lugar, eu quero te encorajar nessa noite. Espera até o final, que Deus tem algo muito melhor. Fique de pé no seu lugar, não se disperse, amém? Eu sei que às vezes é difícil a gente voltar a nossa atenção, mas eu não vou usar de artifício nenhum para prender a sua atenção. Não vou usar de nada para você fixar o seu olhar aqui. Não deixe que nada roube aquilo que o Espírito está ministrando ao seu coração. Aquilo que Deus tem para fazer para nós nesse tempo é muito maior do que tudo aquilo que nós já experimentamos um dia. Aquilo que Deus vai derramar sobre essa igreja é muito maior do que tudo aquilo que nós já vivemos um dia. Mas para isso, talvez você precise sair daqui nessa noite fortalecido, porque o seu espírito está esmorecendo e você se encontra em fraqueza. O pecado tentou te derrubar, ou talvez ele até te derrubou. Mas, meu irmão, não existe noite melhor e ambiente melhor do que a mesa do rei, para que você seja fortalecido. Eu não vou tentar te convencer com as minhas palavras. Eu não vou tentar usar de nada aqui para que você se encoraje nisso. Porque quem tem o papel